Eu quero mostrar como é que foi as chegadas de Juliana Salles e George Alves. Você se lembra que há alguns dias atrás, eu falei que no dia 19 aconteceria uma audiência muito esperada no caso da morte dos garotos Cauã e Joaquim. Caso emblemático, né? Mas não mostra agora não, produção, que eu quero mostrar isso com áudio. Pode voltar aqui para mim. Eu quero mostrar com áudio. Portanto, é hoje. É hoje e a movimentação no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei acontece desde as 9 horas. É imprensa, curiosos, familiares principalmente do Cauã. Se não estou enganado, teve lá o pai do Cauã de volta aqui à cidade e ele continua na frente do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. É mais uma audiência de cunho extremamente importante. Sabe por quê? Porque hoje, finalmente, George Alves e Juliana Salles vão falar. Aí tem aquela expectativa. O que é que eles vão falar, hein? O que é que eles vão falar, hein, produção? Será que eles vão falar o quê? Do que pode ter acontecido na madrugada de 21 de abril do ano passado, onde nós fomos aqui surpreendidos com os garotos Cauã e Joaquim mortos, queimados, carbonizados. Agora vamos. Primeiro eu quero mostrar a chegada da Juliana. Juliana não chegou naquela porta dos fundos do fórum. Foi diferente da vez passada. Tentaram dar o drible da vaca na imprensa, mas não conseguiram fazer isso com o Honda da cidade. Coloca no ar aí. Como é que foi a chegada dela? Tá aí, ó. Juliana chegando, ao lado o advogado dela, e esse foi o registro. A imprensa estava lá do outro lado, né? Está lá do outro lado. Onde chegam as pessoas que vão participar normalmente, não é? Em casos tão emblemáticos. Mas aí está a Juliana junto com o seu advogado. E ela chegou exatamente na porta da frente do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Agora volta aqui para mim. Eu quero mostrar, inclusive, a diferença das chegadas. George Alves chegou tutelado, obviamente, pelo poder público. Ele chegou numa viatura da Sejus, a Secretaria de Justiça, que cuida das causas penitenciárias e que tem a obrigação de remover os presos quando tem essas audiências. Coloca aí, e eu quero com áudio. Põe no ar. Seu vagabundo, filha da puta, seu desgraçado, seu demônio, seu satanás, você vai morrer na cadeia, sua desgraça, você vai morrer na cadeia, sua desgraça, seu demônio, seu satanás, o juiz vai te matar, sua desgraça, você tá fugindo, seu filho da puta, seu demônio que se ferra, sua desgraça, seu satanás, seu satanás, seu demônio! Foi desse jeito que aconteceu hoje de manhã e agora as atenções ficam voltadas para o que vão falar. Será que eles vão falar o quê? Coloca de novo essa imagem que eu quero registrar, que o pai do Cauã, que é o mais velho, ele se mostra, obviamente, revoltadíssimo. Claro, obviamente, o cara perdeu um filho. Coloca a imagem para mim, produção, de novo. Eu vou chamar essa virada do programa. Mas veja aí, ó. Essa foi o momento da chegada. O Rainer, ele descobriu a chegada logo, o local exato, e já foi para lá direto. Ele usa um megafone, né? Chama-se megafone, isso aí, produção? É, né? Ok. Aí usou o megafone e falou o que ele quis ali, ó. Né? Seguramente o George Alves está aí dentro e estava ouvindo tudo, ouvindo os questionamentos contra ele. Vale lembrar que a defesa do George bate na tecla do seguinte: o que aconteceu na madrugada do dia 21 foi um incêndio. A morte teria sido motivada, portanto, por um acidente. Será? A polícia disse que não. As crianças foram mortas sim, foram queimadas, inclusive estupradas. Eu vou abordar esse assunto daqui a pouco no programa. É assim que começamos. No rádio ou na TV, fiquem conosco. A notícia chega até você. Mas não foi só isso não, a avó do Cauã também falou conosco, algumas pessoas na frente do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, para acompanhar as chegadas, inclusive as expectativas que giram em torno desta audiência. Claro que nós da imprensa não seremos informados sobre o teor do que vão dizer
George Alves e Juliana Salles. Não vamos. Mas as chegadas foram importantes, inclusive essa pressão que se faz nesse caso, também importantes, não é? Aí as autoridades todas já ficam cientes de que a população está de olho no caso que mais chamou a atenção da comunidade linharense, a morte dos garotos Cauã e Joaquim. Veja aí os detalhes. Mais uma audiência que acontece no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Põe no ar. Esta terça-feira está sendo marcada por uma nova audiência sobre a morte dos irmãos Cauã Salles Butkovski, de 6 anos, e Joaquim Salles Alves, de 3 anos, que morreram queimados em 21 de abril do ano passado. A audiência acontece no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, no bairro Três Barras, em Linhares. A previsão era de que a audiência tivesse início logo às 9 horas, mas houve atrasos. Juliana foi a primeira a chegar. George Alves e Juliana Salles estão sendo interrogados pela primeira vez depois que a denúncia foi aceita. No começo do mês, cerca de 7 testemunhas foram ouvidas. Juliana e George apenas ouviram os relatos. No dia 12, haveria mais uma audiência, porém a defesa de Juliana dispensou algumas delas. A expectativa desta terça-feira é para o que dirão George Alves e Juliana Salles sobre o que aconteceu naquela madrugada de 21 de abril. George é acusado pela Polícia Civil de ter estuprado, agredido e queimado vivos os irmãos Cauã e Joaquim. O crime aconteceu na casa onde a família morava, no centro da cidade de Linhares. Na ocasião, Juliana estava em Minas Gerais, onde participava de um congresso de dança profética da igreja em que ela fazia parte. Apesar de não estar em casa quando as crianças foram mortas, Juliana foi indiciada pelo Ministério Público do Estado por conduta omissa. Para a promotoria, a pastora sabia dos riscos de deixar os meninos com George. Ela chegou a ser presa em 2 ocasiões, mas conseguiu novo mandado de soltura no último dia 30. Desta vez, a Justiça determinou diversas regras. Ela não pode, por exemplo, sair de Linhares, domicílio onde tudo aconteceu. Do lado de fora do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, manifestações de parentes dos garotos que morreram na tragédia. Sim, muita revolta. Agora chegou o pilantra safado, que está sob segurança da justiça, né? A Juliana também estava sob segurança da justiça, ela estava bem. Agora aqui fora não está bem, não. Esse crime foi o pior crime do nosso estado, infelizmente. Nem repercussão deixaram ter fora do nosso estado, tá? É um crime que, infelizmente, eu acho que é o maior e não está tendo, acho que a forma que deveria ser olhado. Então, para isso, que a gente sabe que as crianças não voltam mais, mas o que nós queremos é mudança na lei. Porque se a lei não muda, outras crianças vão continuar sendo abusadas, mortas. E daqui a pouco esses vagabundos estão tudo solto. Eu sei que meu neto não vai voltar mais. Então, para mudar a lei tem que envolver, tem que mobilizar os deputados, né? Os deputados, na Câmara dos Deputados, é lá que muda a lei. Congresso Nacional. Agora, para fechar esse caso, coloca de novo imagem da chegada do George para mim. Coloca a imagem da chegada dele. Então, a coisa está acontecendo agora, exatamente neste momento. Estão sendo ouvidos, né? Hoje, ambos, George Alves e Juliana Salles, estão tendo a oportunidade de falar sobre o caso. Claro que a pergunta é clássica, né? George, você matou? Há indícios que mostram que sim. Há laudos que indicam que as crianças também teriam sido estupradas, elas foram queimadas, estupradas, agredidas. E é claro que a defesa vai usar o contraponto disso, porque há outros laudos, não é? A defesa, ela também pediu outros laudos, exames periciais, enfim, a prova técnica. Eu estou falando da prova técnica. Então, isso está acontecendo. Nós, mais uma vez eu vou repetir, a imprensa, neste momento, não vai ter informações via judicial, por vias judiciais, sobre o conteúdo do que eles vão dizer nessa audiência. Mas era muito esperada, né? Era muito esperada.
Me parece, eu tenho a impressão aqui que a coisa ela está girando meio que a favor da Juliana. E eu vou dizer por quê. Primeiro que ela está de habeas corpus. Coloque mais da Juliana para mim enquanto eu falo dela. Ela chegou pela porta da frente, eu vou repetir. Primeiro que ela está de habeas corpus. Segundo que o Ministério Público se baseou na omissão. Mas para ela estar de habeas corpus, eu estou entendendo que essa tese do MP, até que haja um fato novo, ela vem perdendo força, né? Essa história da omissão, bater na omissão, porque ela está de habeas corpus. Né? Não seria de qualquer maneira que um desembargador, ele vai conceder habeas corpus assim, principalmente num caso desse, num caso tão emblemático. Inclusive, no dia 12, haveria uma outra audiência. Quem abriu mão dessa audiência, no caso das testemunhas, foi a própria defesa da Juliana. Então, há um ar de que a coisa pode estar pendendo para o lado dela, mas o George Alves estaria naquela mesma situação. O acusado, que ainda diz que não aconteceu, mas há provas robustas. Eu estou falando de provas que foram colhidas na casa, no momento em que tudo aconteceu. A chamada prova técnica. A gente vai continuar acompanhando esse caso.